Amados e queridos irmãos em Cristo, graça e paz. Nesta tarde, nós iremos continuar vendo o estudo sobre a carta à igreja em Filadélfia, no capítulo 3 de Apocalipse. Hoje nós iremos ver o versículo 11, onde o Senhor diz para a igreja em Filadélfia: venho sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Nós iremos continuar nesse estudo, na dependência do Senhor e na condução do Espírito, dependendo totalmente do Senhor, para que Ele fale conosco, fale aos nossos corações. Pai, te damos graças por este momento, por este tempo que o Senhor nos concedeu para termos comunhão na tua palavra, para conhecermos mais da tua palavra, conhecermos mais de ti mesmo, do teu Filho, Cristo Jesus, na tua palavra, e conhecer mais do teu propósito para as nossas vidas, como igreja, como corpo de Cristo. Senhor, abre a tua palavra a nós, nos concede luz, nos concede entendimento, nos concede a unção, nos concede vida para conhecermos mais a Cristo, recebermos mais de Cristo na nossa vida, mais do Filho de Deus em nosso viver. Amado Pai, em nome do Senhor Jesus, oramos. Amém. Louvado seja o Senhor. Bendito seja o Senhor por mais uma oportunidade de ouvirmos a palavra do Senhor, de aprendermos da palavra do Senhor, falando e ouvindo a palavra do Senhor. Em Apocalipse, capítulo 3, versículo 11, a palavra de Deus diz: venho sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Neste versículo, irmãos, o Senhor diz: venho sem demora. Ele mostrando à igreja em Filadélfia a urgência da sua vinda, mostrando também a necessidade de nos mantermos vigilantes, nos mantermos aguardando a vinda dele, mantendo viva e confiante em nossos corações a esperança pela vinda do Senhor, a bendita esperança da vinda de Cristo, que vem buscar a sua igreja, os seus vencedores, para estar para sempre com Ele, para estarmos juntos com Ele para sempre. Louvado seja o Senhor. Ele diz: venho sem demora. Em Hebreus 10:37, a palavra diz: aquele que vem virá e não tardará. Louvado seja o Senhor por tal promessa, por tal esperança, por tal bendita esperança da vinda do Senhor, que é breve. Ele não tarda, ele não demorará. Em breve ele virá. Por isso que em nosso coração Deus quer
um desejo genuíno, um desejo ardente, verdadeiro, pela volta do Senhor, aonde possamos dizer: vem, Senhor, vem, Senhor Jesus, como Paulo clamava, como ele escrevia, e era realmente o desejo do coração dele. Vem, Senhor. E o Senhor diz que em breve ele virá. Venho sem demora. E o Senhor, ele dá uma advertência à igreja em Filadélfia. Conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. A igreja em Filadélfia, irmãos, é uma igreja que nela não há degradação, não há a necessidade de vencermos a degradação, como é mostrado nas outras igrejas, como na primeira igreja, na terceira, na quarta, na quinta e na sétima igreja, aqui em Apocalipse 2 e 3, onde o Senhor admoesta o vencedor a vencer todas aquelas coisas negativas no contexto da igreja. Mas aqui o Senhor, em um contexto positivo da igreja em Filadélfia, a advertência dele é conservar aquilo que a igreja tem, aquilo que a igreja recebeu do Senhor. Ela precisa conservar, precisa manter o que ela recebeu do Senhor, o que ela tem da parte do Senhor. E isso não deixa de ser uma advertência solene, não deixa de ser uma necessidade, porque depois nós iremos ver as consequências de não conservar aquilo que recebemos. Nós vamos ver isso depois na sétima igreja, que ali é um retrato claro, fiel, de alguém, tanto individualmente quanto coletivamente, como igreja, de não conservar aquilo que recebeu do Senhor, aquilo que tem da parte do Senhor. É uma palavra séria, é uma palavra que nos adverte de uma forma positiva, porém é uma advertência séria para nós. Então o Senhor diz para a igreja em Filadélfia: conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Pelo contexto que nós lemos até agora, os versículos 8, 9, versículo 10, nós podemos responder a seguinte pergunta: o que é que a igreja em Filadélfia tem? O que ela tem que recebeu da parte do Senhor e precisa conservar, precisa manter-se fiel nessas coisas? Pelo que nós já vimos, irmãos, nós precisamos conservar algumas coisas, como por exemplo, no versículo 8, né? E também no 9,
ali nós vemos que o Senhor, ele louva a igreja de Filadélfia, porque guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. A igreja em Filadélfia, ela tem a palavra e o nome do Senhor. Ela tem guardado a palavra e não tem negado o nome do Senhor. A igreja restaurada, a igreja favorecida, a igreja ideal do Senhor, que é a vontade de Deus no tempo do fim, ela precisa conservar a palavra do Senhor e o nome do Senhor. Ela precisa se manter fiel à palavra que recebeu do Senhor e que tem recebido do Senhor e que ainda receberá do Senhor. Precisa conservar a palavra do Senhor, ser fiel àquilo que foi confiado a ela, ser fiel à palavra de Deus, ser fiel tanto na fé quanto na prática, continuar guardando a palavra, continuar crendo nesta palavra, praticando e vivendo segundo a palavra do Senhor, segundo o que o Senhor confiou a ela. E também conservar o nome do Senhor, continuar não negando o nome do Senhor, que é honrar a pessoa de Cristo. O nome do Senhor se refere, representa a pessoa do Senhor Jesus, a pessoa de Cristo. Não negar o nome do Senhor é honrar o Senhor Jesus, continuar honrando a Cristo como nosso Senhor, como nosso Salvador, como o centro da nossa vida cristã, o centro da nossa vida da igreja. Continuar buscando conhecê-lo mais e mais, crescendo no conhecimento de Cristo, honrando a pessoa dele, adorando e permanecer obediente ao Senhor pela fé. Então, a igreja em Filadélfia, ela necessita conservar o que tens, a palavra e o nome do Senhor. E nós podemos observar também, irmãos, nesses 3 versículos que nós estudamos, que há outras coisas também que o Senhor concedeu à igreja em Filadélfia, que é necessário nós mantermos, conservarmos com firmeza, com fidelidade, para que não venhamos a perder a nossa coroa, que ninguém venha tomar a nossa coroa. Aqui o Senhor diz que tem uma coroa para Filadélfia. Filadélfia tem uma coroa. Ela não tem uma coroa hoje, mas uma coroa está guardada para ser recebida naquele dia. Então, o Senhor nos adverte para que ninguém tome a nossa coroa. Paulo, ele tinha a convicção que havia uma coroa para ele. E a palavra diz que há uma coroa para esta igreja fiel, esta igreja restaurada, vencedora, triunfante,
no tempo do fim. Se nós formos ler na palavra, meditar, estudar, nós vamos ver que há muitas coisas que o Senhor confiou à igreja em Filadélfia. Outras coisas, por exemplo, irmãos, de grande importância, que estão todas ligadas, conectadas com a palavra do Senhor e o nome do Senhor. Coisas intimamente ligadas à palavra e à pessoa do Senhor Jesus. Por exemplo, o próprio nome da localidade da igreja, o próprio nome da igreja, localmente dizendo, Filadélfia, a igreja que está em Filadélfia. A palavra Filadélfia significa amor entre irmãos, amor fraternal, uma amizade verdadeira e sincera em Cristo. Nós vemos que essa igreja, ela recebeu do Senhor a graça de viver em amor fraternal. É uma igreja fraternal, uma igreja onde se vive o amor de uns para com os outros, o amor de Cristo, o amor de irmãos, o amor entre aqueles que se amam em Cristo, entre aqueles que são amados por Cristo, que conhecem o amor de Cristo e eles se amam mutuamente. Existe amor fraternal, um amor entre irmãos. E onde há o amor fraternal, há também uma amizade sincera, uma amizade genuína. O Senhor chamava os discípulos de amigos. E há uma necessidade, irmãos, de nós conservarmos entre nós o amor fraternal. O amor fraternal não fingido,